Você já imaginou que as organizações criminosas mais violentas do continente fossem tratadas como grupos terroristas? Pois isso é exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos. O governo do presidente Donald Trump deu um passo sem precedentes e declarou como terroristas quadrilhas como o Tren de Aragua e o MS-13, mas também os cartéis mexicanos. E com isso, abriu as portas para operações militares, operações de inteligência e, sobretudo, sanções econômicas, que podem desmantelá-los pela raiz. Mas não para por aí. Em meio a essa ofensiva, também estão caindo simpatizantes do terrorismo nas universidades dos Estados Unidos. A surpresa? A surpresa é que muitos são estudantes estrangeiros que agora estão sendo identificados e deportados por participarem de protestos em apoio a grupos terroristas como Hamas. Enquanto o mundo enfrenta ameaças crescentes, há outro campo de batalha, mas desta vez dentro de casa: o flúor na água. O flúor seria um protetor dental ou uma substância nociva? Em Utah, já estão tomando medidas para proibi-lo. E sobre a liderança de Robert F. Kennedy Jr., o movimento Make America Healthy Again ganha força com uma mensagem clara: a saúde não deve ser imposta, deve ser uma escolha. Hoje conectamos todos esses pontos para o América Revelada. Não perca! Seja bem-vindo ao América Revelada. Eu sou Elina Villafane, direto dos estúdios do Epoch Times em Nova York. Quando o presidente Donald Trump declarou recentemente que as quadrilhas Tren de Aragua e Mara Salvatrucha eram organizações terroristas, também deu essa mesma designação aos cartéis de drogas mexicanos. A ordem nomeava diretamente muitos desses cartéis, inclusive usando seus nomes alternativos. Isso abriu caminho para ações militares. Agora eles podem ser atacados diretamente. Também elevou os padrões de acusação, pois se alguém é considerado terrorista, as penas se tornam mais severas. Além disso, também foi permitido o uso de recursos de inteligência, já que agora eles podem ser espionados, monitorados e atacados. Mas também abriu caminho para outra ferramenta: as sanções. Esta talvez seja a ferramenta mais poderosa para desmantelar organizações como essas. Pois bem, o presidente Trump emitiu oficialmente sanções contra pelo menos um dos cartéis do México que operam nos Estados Unidos. Isso acabou de acontecer e o anúncio foi feito pelo secretário do Tesouro, o senhor Scott Bessent. Ouça isto. Como o presidente Trump e eu enfatizamos muitas vezes antes, a segurança econômica é segurança nacional. Um dos papéis mais importantes que desempenhamos no Tesouro é proteger os interesses americanos contra adversários estrangeiros. Hoje, estou orgulhoso em anunciar que tomamos medidas decisivas contra o cartel de Sinaloa, uma das organizações criminosas e de tráfico de drogas mais notoriamente violentas do mundo. Nossa administração está empenhada em cortar seu financiamento e neutralizar a ameaça através de todas as ferramentas disponíveis. Impusemos sanções contra 6 indivíduos e 7 entidades envolvidas em uma operação de lavagem de dinheiro, cortando o financiamento para essas pessoas malignas. Hoje, a rede de combate a crimes financeiros do Tesouro também emitiu um alerta para ajudar as instituições financeiras a detectar e deter o contrabando de grandes volumes de dinheiro por organizações criminosas transnacionais no México. O cartel de Sinaloa invadiu nossa fronteira sul. Eles torturaram e assassinaram inúmeros de nossos cidadãos, agentes dedicados da lei, como Kiki Camarena, e veteranos como Nicholas Katz, que tinha apenas 31 anos quando foi cruelmente tirado de nós. E o grupo é responsável por uma quantidade significativa de fentanil e drogas ilícitas trazidas para os Estados Unidos. Agora, na minha opinião pessoal, atacar as finanças dos cartéis é provavelmente a forma mais eficaz de acabar com eles. E por que digo isso? Porque o que diferencia os cartéis de outras organizações terroristas designadas é que eles não são motivados ideologicamente. A motivação deles é o dinheiro. São um negócio. Querem ganhar dinheiro, querem ficar ricos. E o que acontece quando você corta o dinheiro deles? Bom, sem dinheiro não tem pagamento.
Sem pagamento não tem motivação, e sem motivação não há razão para arriscar a vida nem enfrentar a prisão para cometer esses crimes. A motivação desaparece quando não há dinheiro. Mesmo quando se trata de grupos terroristas, já foi comprovado que atacar suas finanças é uma das formas mais eficazes de desmantelar suas redes. Na verdade, Israel executou um programa similar. Descobriram que atacar as redes financeiras de grupos como Hezbollah era ainda mais eficaz do que atacá-los militarmente. Eles tinham um programa chamado Operação Harpoon, focado em suas redes financeiras, e funcionou. O presidente Donald Trump demonstrou isso durante também seu primeiro mandato. Você deve se lembrar que naquela época ele impôs sanções massivas ao Irã e, de repente, vimos todos os grupos terroristas financiados por Teherã começarem a enfraquecer e desaparecer. E por que isso aconteceu? Porque o dinheiro os mantinha funcionando. Se você interrompe o fluxo de dinheiro, interrompe todos os seus movimentos, os movimentos deles. E eu diria que os cartéis são ainda mais susceptíveis a esse tipo de impacto. Porque se você cortar o dinheiro deles, eles se encontrarem em uma situação diferente dos grupos terroristas comuns. E digo isso por uma razão fundamental. Os terroristas têm uma motivação ideológica. Fazem o que fazem por religião, por política ou por ambos os motivos. Mas os cartéis normalmente têm uma única motivação. E essa motivação é o dinheiro. Se não tem como se financiar, o negócio deles é destruído. Então, se o negócio é destruído, os cartéis são destruídos. Agora, isso não é tudo. O Departamento de Justiça também anunciou que um ex-tenente da Marinha da Colômbia foi condenado a 15 anos de prisão porque ele estava ajudando a vender informações sobre a localização de embarcações navais que tentavam impedir o tráfico de drogas. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, disse em um comunicado que este cidadão estrangeiro, colombiano, cometeu crimes graves para facilitar o fluxo de drogas para o nosso país. Esta sentença reflete o compromisso absoluto do Departamento de Justiça, não apenas em capturar os criminosos, mas também em garantir que enfrentem consequências legais severas após serem presos. E em um ponto semelhante, falando sobre grupos terroristas designados, o governo Trump também está agindo contra os simpatizantes do terrorismo. Isso inclui todos os simpatizantes presentes nos campos universitários, inclusive grupos que apoiam o Hamas. Acontece que muitos estudantes que lideram esses protestos em larga escala, na Universidade de Colômbia e em outros lugares, não são cidadãos americanos, são estudantes estrangeiros. E esses estudantes estrangeiros que estão realizando ações contra este país e outros, agora estão vendo seus vistos sendo revogados e estão sendo enviados de volta aos seus países de origem. O secretário de Estado Marco Rubio anunciou que o Departamento de Estado já revogou os vistos de aproximadamente 300 estudantes até agora, que estiveram envolvidos em protestos e distúrbios pró-Palestina. Manifestações que muitas vezes incluíam ameaças abertas contra estudantes judeus e até mesmo apelos para destruir os Estados Unidos ou a civilização ocidental. Algo que estava sendo tolerado até agora. A revista Front Page Magazine disse o seguinte: o secretário de Estado Marco Rubio anunciou que o Departamento de Estado cancelou mais de 300 vistos de estudantes para conter os distúrbios, enquanto em casos de alguns simpatizantes estrangeiros do terrorismo, como Momodou Tau, que impediu para seguir o exemplo do Hamas, e Mahmoud Khalil, figura-chave em uma organização que pregava o assassinato de judeus e a morte dos Estados Unidos. Os números, aparentemente, são muito maiores.
E disseram ainda que pode já passar de 300 neste ponto. Fazemos isso todos os dias, cada vez que encontro um desses lunáticos, tiro o visto dele. Essa é uma citação direta do secretário de Estado dos Estados Unidos, o senhor Marco Rubio. Além disso, há pessoas comuns que começaram a tomar a iniciativa por conta própria de identificar e denunciar manifestantes ligados a esses grupos pró-terroristas. Agora, esses denunciantes que não se sabe se fazem isso por diversão ou por um senso de justiça, estão relatando os membros desses grupos e até conseguindo que eles sejam deportados. Quando uma manifestante foi filmada, segundo o Associated Press, em janeiro, durante um protesto contra Israel em Nova York, apenas seus olhos eram visíveis entre a máscara e o lenço que tinha na cabeça. Mas dias depois, fotos de seu rosto completo, junto com seu nome e local de trabalho, começaram a circular na internet. A AP disse o seguinte: meses tentando esconder seu rosto foram por água abaixo. E continua dizendo, uma empresa de tecnologia se gabou em uma postagem nas redes sociais de que sua ferramenta de reconhecimento facial identificou a mulher apesar de estar bastante coberta, pois disseram que só pelos olhos já conseguiram identificá-la. E ainda acrescenta, ela estava longe de ser um alvo solitário. O mesmo software também foi usado para analisar imagens feitas durante meses de marchas pró-Palestina em universidades dos Estados Unidos. Um grupo judeu de direita afirmou que algumas pessoas identificadas por essa ferramenta estavam em uma lista de nomes que foi entregue ao governo de Donald Trump, pedindo que fossem deportadas conforme o chamado de Trump para expulsar estudantes estrangeiros que participaram de protestos pró-jihadistas. Pois há pessoas identificando esses estudantes e conseguindo que sejam deportados. Ainda no tema do terrorismo, o presidente Donald Trump deu uma atualização sobre os Houthis, que vem atacando navios americanos no Mar Vermelho, os Houthis que já declararam que vão atacar os Estados Unidos. Isto foi o que o presidente Donald Trump escreveu em resposta a esses ataques na sua conta no X. Os terroristas Houthis, apoiados pelo Irã, foram dizimados pelos ataques implacáveis das últimas 2 semanas. Muitos de seus combatentes e líderes já não estão entre nós. Nós os atacamos dia e noite com cada vez mais força. As capacidades que ameaçavam o transporte marítimo e a região estão sendo rapidamente destruídas. Nossos ataques continuarão até que deixem de representar uma ameaça à liberdade de navegação. A escolha para os Houthis é clara. Parem de atirar em navios americanos e nós pararemos de atirar em vocês. Caso contrário, isso é só o começo. A verdadeira dor ainda está por vir, tanto para os Houthis quanto para seus patrocinadores no Irã. E nesse sentido, há sinais de que os Estados Unidos podem estar planejando algum tipo de operação contra o Irã. E isso pode ser algo bastante grande, dependendo de como se desenrole. Israel também está pressionando para que isso aconteça. E é possível que, desta vez, não se trate apenas de sanções financeiras, mas até mesmo de ataques militares, o que representaria uma mudança significativa. Agora, mudando um pouco o assunto, as notícias, um dos grandes objetivos agora do movimento MAHA, o movimento Make America Healthy Again, é eliminar o flúor da água potável. Você pode argumentar se isso é bom para os dentes ou prejudicial à saúde. Seria preciso investigar. E você decide, claro. Mas agora há avanços nesse sentido. O estado de Utah já tomou medidas dentro desse movimento para remover o flúor da água potável. E isso, como dissemos antes,
faz parte da meta mais ampla do movimento MAHA, com o secretário de Saúde e Serviços Humanos, o senhor Robert F. Kennedy Jr., liderando esse esforço como um dos temas centrais, além das substâncias químicas nos alimentos e dos problemas dos medicamentos. Agora o foco é retirar o flúor da água potável. O senhor Robert F. Kennedy Jr. afirmou repetidamente que isso é prejudicial para nós, para a saúde. Ele acredita que é um subproduto químico e quer eliminá-lo. Mas também já havia esclarecido anteriormente que sua agência não iria proibir o flúor de forma generalizada, mas que deixaria essa decisão a critério dos estados. Mas, caso os estados se recusassem a removê-lo, poderiam enfrentar processos judiciais, já que haveria uma investigação e possivelmente comprovação dos riscos à saúde. E agora já há um primeiro estado que tomou ação. Utah está avançando para proibir o flúor na água potável. O governador do estado, Spencer Cox, falou sobre a campanha em uma entrevista ao programa Inside Utah Politics da ABC4 e disse que vai justamente assinar o projeto de lei que está agora sobre sua mesa. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista. Eu preciso falar sobre este projeto de lei controverso sobre o flúor que você ainda não assinou. Nós viramos notícia nacional por causa de nossa. A aprovação da remoção de flúor em nossos condados. Você vai acabar assinando isso? Sim, eu acabarei assinando isso. Olha, metade do estado não teve sua água fluoretada. Eu concordo. Cresci, vivi e criei meus filhos em um lugar que não tem flúor na água. Então fizemos esse experimento natural. Sabe, você pensaria que veria resultados drasticamente diferentes com metade do estado não recebendo e metade recebendo. Conversei com muitos dentistas, nós não vimos isso, portanto, para mim, deve ser uma exigência realmente alta se vamos exigir que as pessoas serem medicadas pelo seu governo, e o que também fizeram foi tornar mais fácil para as famílias obterem flúor. Se é isso que você quer fazer, você pode conseguir. Então, sabe, não é um projeto de lei pelo qual eu me sinta fortemente, não é um projeto de lei que me importe tanto, mas é um projeto de lei que eu vou assinar. Agora, como o governador disse, se as pessoas realmente quiserem consumir flúor, ainda podem fazê-lo. O principal argumento a favor do flúor é porque muitas pessoas dizem que ele faz bem para os dentes. Por isso, o governador diz, se você quiser, pode comprar creme dental com flúor ou qualquer outro produto, até mesmo adicionar flúor à sua própria água potável. Mas a forma como o governador Cox explica sua posição sobre o projeto de lei é que o Estado não vai obrigar mais a todo mundo consumi-lo. Ou seja, continuar colocando flúor, queira você ou não, na água que você consome, na água que todos nós consumimos. Pois bem, se as pessoas quiserem, podem ir comprar creme dental, escovar os dentes e pronto. Seus dentes estarão com flúor, se assim você deseja. Também é possível, se quiser, pode comprar enxaguante bucal com flúor, se você realmente acredita nos benefícios dele. Essas opções ainda estão disponíveis, mas o que o governador também diz é que, por outro lado, muitas pessoas talvez não queiram consumir flúor. E ao se adicionar flúor à água potável, você acaba obrigando todo mundo a consumi-lo. Mas isso não vai acontecer mais. O governador afirmou que agora será uma escolha pessoal. Então, no fim, recapitulamos o dia de hoje. Há sanções sendo usadas como arma contra os cartéis do México, deportações como resposta aos simpatizantes de grupos terroristas e uma batalha aberta pela liberdade de decidir o que consumimos, até mesmo na água que bebemos. E claro, a última palavra é sua. Deixe seu comentário aqui embaixo deste vídeo. Eu adoraria saber o que você pensa sobre esses temas. E se este episódio lhe pareceu valioso, curta usando o botão ali embaixo para que o algoritmo do YouTube nos ajude também a levar essas informações a milhares de pessoas a mais. Seu apoio faz a diferença e também nos motiva a continuar revelando o que outros preferem esconder. Com você, Lina Villafane, deixando o América Revelada. A gente se vê no próximo episódio.